nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Quem ouve a minha palavra e a coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem escuta e coloca em prática a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é rocha firme, sabe superar todas as dificuldades e adversidades do dia a dia sem cair, sabe superar as tentações e as provações. É por isso que precisamos nos alimentar sempre da palavra de Deus. Te convido a, neste momento, mais uma vez, abrir o seu coração, acolher a mensagem do Evangelho que muito tem a nos ensinar, para que desta forma continuemos construindo nossa casa, lançando alicerces sobre esta rocha firme que é Cristo, através da escuta da sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho continua nos apresentando a atividade missionária de Jesus. Jesus é o missionário do Pai Eterno. A sua missão é vir a este mundo para inaugurar o reino de Deus. Ele vem para anunciar e inaugurar o reino de Deus. Por isso que a gente encontra Jesus durante toda a sua vida pública intensamente, trabalhando no anúncio do reino de Deus. É isso que diz o início do Evangelho. Ele andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Jesus é missionário, anda em povoados e cidades para anunciar a boa nova. Ora, nós somos seus seguidores. Recebemos também esta boa nova, o anúncio da boa nova. Acolhemos esta boa nova como regra da nossa fé. Por isso, cada um de nós também precisa se colocar a caminho como missionário do Pai Eterno. Como nós temos assumido esta missão como missionários do Pai Eterno? Estamos seguindo os passos de Jesus no anúncio da boa nova? Como cada um de nós colabora para que esta boa nova alcance o coração de todas as pessoas? Então precisamos ser também provocados por Jesus. Ele é o missionário por excelência, mas também chama cada um de nós para participar da sua missão. Aliás, este é outro ensinamento que o Evangelho de hoje também nos traz. Jesus não realiza a sua missão sozinho. Ele quer contar com a participação de outras pessoas na construção do seu reino. Tanto que vai dizer logo em seguida, os 12 o acompanhavam. Então Jesus, um pouco antes, a gente já contemplou a proclamação desse trecho onde Jesus, depois de um longo tempo de oração, escolhe os seus 12 companheiros entre os discípulos, a quem agora Jesus chama de apóstolos, isto é, são os colaboradores diretos da missão de Jesus, os 12. Então Jesus não realiza a sua missão sozinho, ele quer compartilhar a sua missão, assim como compartilhava com aqueles que o acompanhavam, os 12. Nós também, como sempre dissemos, somos enviados em missão. Primeiro chamados a sermos discípulos, nos sentar na escola do Mestre, aprender de Jesus, mas depois somos enviados em missão, assim como aqueles 12 foram enviados. É importante a gente recordar que os 12 não foram escolhidos porque eram perfeitos. Eles foram escolhidos porque Cristo, apesar da fragilidade deles,
quis chamá-los para colaborar na sua missão e fortalecê-los com o seu espírito. Por isso nós também, mesmo com nossas fragilidades, mas somos chamados. E se tivermos a disposição de dizer sim ao Senhor, Ele enviará sobre nós o seu Espírito, que nos fará capazes de corresponder com o chamado que Ele nos faz. Temos coragem de responder sim ao chamado que Jesus nos faz para compartilhar da sua missão? Não nos esqueçamos, pelo batismo nós somos chamados a participar da missão do próprio Cristo. Cristo andava por povoados e cidades anunciando a boa nova do reino. Como nós estamos colaborando com esta missão da construção, do anúncio do reino de Deus? E ainda mais, o Evangelho continua mostrando como que este reino exige a participação de todos, diz o Evangelho. Assim, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, que também seguiam a Jesus. Então, além dos 12 apóstolos, um grupo de mulheres seguia Jesus participando diretamente na sua missão. E o Evangelho, inclusive, nomeia algumas dessas mulheres. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Então vejam bem, aqui mostra que Jesus realiza a cura e a libertação de espíritos impuros de algumas mulheres. E a consequência de receber a cura, de receber a libertação de Jesus, é colocar-se a serviço. Seguir Jesus colocando-se a serviço. Certamente nós também, em algum momento da nossa vida, da nossa história, experimentamos o toque de Jesus que nos cura e que nos liberta de alguma realidade. Por isso precisamos também nós, como consequência da graça que de Deus recebemos, nos colocar a caminho como seus missionários. Temos esta disposição? Por isso, repito, a missão de Jesus ela é compartilhada com todos. Neste pequeno trecho que nós ouvimos aqui hoje, mostra que Jesus é o missionário por excelência. Primeiro, ele compartilha sua missão com o grupo dos 12 apóstolos, enviados por ele, em nome dele, para anunciar o reino de Deus. E essas mulheres que representam toda a coletividade, cada um de nós, toda a humanidade, que uma vez recebendo a graça da cura e da libertação de espíritos impuros, espíritos malignos, elas também se colocam a serviço do reino. Por isso é preciso nos perguntar sempre, como nós hoje nos dispomos a servir ao reino que Cristo veio inaugurar? Como nós estamos participando e colaborando com esta missão do anúncio do reino? Aliás, eu estou participando, eu estou colaborando com a construção do reino de Deus? O que eu estou fazendo para fazer com que a boa notícia do Evangelho, do reino de Deus, alcance tantos corações? Deixemo-nos ser provocados por esta mensagem do Evangelho. Aprendamos de Jesus a renovar o nosso compromisso missionário. Nós somos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Assim como o Pai enviou o seu Filho ao mundo para anunciar o seu reino de amor, hoje a Igreja é o prolongamento da ação de Jesus na história. O que Jesus fazia naquele tempo é o que a Igreja precisa fazer hoje. Afinal de contas, a gente sempre diz que a Igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja é a continuação da presença de Jesus neste mundo. Por isso, a Igreja deve ir em cidades e povoados, anunciando o reino de Deus. E a Igreja sou eu, a Igreja é você. Cada um de nós precisa se dispor, sentir-se interpelado para esta missão que o Senhor nos chama. Repito, Cristo não quis realizar a sua missão sozinho. Ele chamou companheiros e, como vimos no Evangelho de hoje, companheiras para colaborarem na sua missão. Não só no passado, mas também hoje, Cristo continua chamando cada um de nós pelo nome para colaborar com a sua missão. Não podemos negligenciar ou fingir
que não somos chamados por Jesus. Ele continua gritando aos nossos ouvidos, pedindo que assumamos a nossa missão de evangelizadores, de missionários do Reino de Deus. Por isso, levantemo-nos com toda coragem, entusiasmo, vamos assumir para valer o nosso compromisso como filhos e filhas do Pai Eterno no anúncio do seu reino de amor. O Evangelho de hoje nos interpela a colaborar com a missão de Cristo, o missionário do Pai Eterno. Ele quis compartilhar a sua missão com o grupo dos 12, como vimos no Evangelho, também compartilhado com um grupo de algumas mulheres. E hoje ele quer contar com a minha e com a sua participação na construção do reino de amor. Como cada um de nós se dispõe para realizar este reino? Dirijamo-nos ao Pai, peçamos a luz e a força do seu Espírito, para que assumamos com entusiasmo a nossa missão de missionários do seu reino. Divino Pai Eterno, à luz do Evangelho que hoje nós ouvimos, onde teu Filho Jesus compartilha a missão de anunciar o teu reino de amor com tantas outras pessoas, te pedimos a coragem, a força, o entusiasmo, para que também nós continuemos no mundo esta missão de anunciar o teu reino de amor. Faça de nós, Pai Eterno, uma igreja missionária, comprometida com o anúncio do Evangelho, guiada e fortalecida pelo teu Espírito Santo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.